Estamos de volta, hein? Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, terça-feira? Quarta-feira, hoje é dia 8 de outubro de 2025, a quarta-feira chuvosa. Nós queremos pedir que Deus nos abençoe e dê um dia abençoado para todos nós. Ontem teve uma caminhada, uma passeata, um movimento em Brasília pró-anistia, ontem em Brasília, e foi um fracasso. Agora acabaram de se enterrar de uma vez aí os defensores da anistia. Deu muito pouca gente. Ontem foi vergonhoso a quantidade de gente que teve em Brasília ontem. E o que pôde se notar, que os governadores não estiveram presentes. Lá não estava o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, não esteve também o Ratinho Júnior aqui do Paraná, nem o Tarcísio de São Paulo, nem o Caiado não esteve lá, e nem o Zema. Então houve um esvaziamento. Por quem eu notei que estava lá, estava Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Chupetinha lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Foi muito fraco realmente, não teve adesão nem dos parlamentares. O Malafaia, ele programou essa caminhada, esse movimento ontem em Brasília, ele esperando que ia ter uma participação maiores de parlamentares, de políticos, mas realmente não condiz, não atendeu o chamado do Malafaia. Realmente muita pouca gente. Eles estão se acabando, a cada dia que passa estão se enterrando mais, não tem mais saída e a família Bolsonaro praticamente está isolada, entendeu? Ninguém mais quer acompanhar, viu que isso aí é uma fria, não tem mais o que você fazer. E o que nós entendemos que muitas pessoas simples estão na cadeia. E o Bolsonaro, se não tiver jeito de aprovar anistia para ele ser perdoado dos crimes dele, ele quer cumprir o mandato, cumprir a prisão em casa. E aí seria uma injustiça, porque muitas pessoas simples estão pagando na cadeia. Ele que é o inventor intelectual de todo esse golpe, de tudo isso aí que aconteceu. O maior líder é o Bolsonaro. E aí ele como é que vai cumprir em casa? Até aquela senhora de Tubarão, aquela senhora que fez cocô lá na mesa do Alexandre de Moraes, ela falou, eu estou aqui pagando até minha casa, já foi, que eu gastei com advogado e agora o Bolsonaro está em casa. Então eu acho que tem que ir para a cadeia sim, para mostrar que ninguém está acima da lei. Todos nós temos que responder pelos nossos atos. Então não é porque ele é ex-presidente que tem que ter um trato diferenciado dos demais. Condenado é condenado e não tem mais o que chorar, apelar, querer uma anistia ampla, e essa anistia vai ser enterrada também. Por quê? Partidos da esquerda não aceitam essa anistia leve aí para diminuir pena de ninguém. O partido do PL, do ex-presidente Bolsonaro, não aceita anistia imparcial, eles querem uma anistia ampla, que perdoe todo mundo. E essa anistia não vai acontecer nem de um jeito nem de outro. Eu acho que vai enterrar e vai acabar isso aí. Vocês estão lembrados que no dia 5 e dia 6 de agosto, alguns deputados fizeram aquele motim, não deixaram o presidente sentar na sua cadeira, na mesa diretora da Câmara, e agora estão respondendo. São 14 parlamentares que vão pagar por isso. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo disciplinar contra 3 deputados. Eles que ficaram lá por 30 horas, impedindo o trabalho da mesa diretora da Câmara, impedindo que o presidente sentasse a sua cadeira na mesa para dar condições de trabalho. A suspensão é de 3 deputados, já está aqui. Esses vão ficar de 1 a 3 meses suspenso, seria um castigo. São eles Marcos Poli, do PL de Mato Grosso, e Marçal Van Hattman, do Novo do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão de Santa Catarina, também do PL. Gente,
e tem 14 deputados. Esses 3 já por certo. O Zé Trovão botou a perna na frente e não deixava que o presidente da Câmara dos Deputados sentasse à mesa lá, usasse a sua cadeira e impediu. Foram os 3 mais agressivos nesse ato. Se os caras não respeitam nem a casa que eles trabalham, o que esses caras pensam da vida? Não dá para entender. No total são 14 indicações de punições para os envolvidos no motim. Os parlamentares ocuparam as cadeiras da mesa diretora, como eu já falei, e impediram que o presidente desse início aos trabalhos. Por 30 horas fizeram um motim. O que esses caras têm na cabeça? Eles não têm argumentos para poder convencer na argumentação do que eles querem, dos projetos, anistia, não sei o quê. Aí eles fazem o quê? Motim. Coisa de miliciano, de bandido, de presidiário que faz motim nas cadeias. É o que eles fazem, porque eles não têm. Eles não têm argumentos, são uns caras despreparados. Esse Zé Trovão aí de Santa Catarina é uma piada. Aquele chapeuzão na cabeça parecendo um jagunço. Lá dentro da Câmara dos Deputados, um cara sem um mínimo de condições, está lá, querendo ganhar no grito. Agora vai responder mais um processo porque ofendeu um advogado lá na CPI dos Correios. Ele é um escroto, um cara nojento, rapaz. Como é que pode votar? Esse povo vota em cada pessoa sem o mínimo de condições de representar um Estado. Um deputado federal representa um Estado. Santa Catarina é um Estado industrial, é um Estado que muito contribui para o Brasil. Agora tem que ter um representante à altura do Estado. Agora um cara, aquele chapéu atolado na cabeça, mal educados, uns vagabundos. Vou te contar uma coisa. Tem coisa que não dá para a gente entender. E aí a gente não fica revoltado com o deputado, revoltado é com quem votou no cara. Porque ele não está lá por indicação, ele não está lá por concurso público, ele está lá por causa do voto. Foi escolhido através do voto para estar lá. Então, é muito difícil a gente olhar para os parlamentares que nos representam, e palavrão de baixo escalão, tem lá aquele outro, o sargento Faur, o cara abre a boca, só fala porcaria, não tem o mínimo de condições de dialogar lá dentro da Câmara dos Deputados. Tem tantos caras lá que, vou te contar uma coisa, não dá para a gente entender como é que esses caras são conduzidos através do voto para exercer um cargo de tamanha envergadura que é ser um deputado federal. Realmente é muito difícil. E o que me preocupa é que o ano que vem tem eleição de novo e muitos desses retornarão para lá de novo. Porque o nosso povo parece que não sabe votar. É aquele analfabeto político que ele acha bonito o cara na televisão, falando palavrão, usando aquelas demagogias, aquela converseira fiada, vai lá e vota. Ele não tem quem votar, eu vou votar nesse cara, eu gostei do jeito dele. Então é muito difícil você aceitar que um cara desse exerça um cargo de tamanha envergadura e quer ser deputado federal de uma nação que nem o Brasil. Hoje em dia, todo mundo faz faculdade, todo mundo estuda, são as pessoas esclarecidas, e o que deixa a gente mais preocupado é que essas pessoas votam num tipo de cara como esse aí. Então, não tem como a gente fazer. O ano que vem tem eleições e aí a gente vem aqui recomendando. Vamos ver em quem nós vamos votar, vamos olhar bem para o deputado, se ele tem condições de nos representar. É que nem vereador em Câmara de Vereadores. Reclama dos vereadores, reclama, mas as pessoas votam neles. Então não pode reclamar. Tem que olhar no cidadão que você vai depositar o voto, se realmente ele tem a altura que você imagina que ele possa ser útil para você, para a sociedade, para o Brasil. Vamos em frente, eu vou trazer aqui o líder do PT na Câmara dos Deputados, esse sim. Lindbergh Farias fala sobre a anistia, que eles ainda sonham com essa anistia. Essa está enterrada e não ressuscita mais. Coloca o Lindbergh Farias aí para nós ver o que ele diz aqui para nós no nosso programa de hoje.
Gente, ninguém aguenta mais esse bolsonarista. O Brasil não aguenta. Você acredita que eles estão falando novamente que agora, essa semana, eles querem parar tudo aqui porque tem que votar a anistia? Estão fazendo uma caminhada aqui em Brasília. A caminhada pela anistia. Essa turma não aprende. Gente, vocês levaram na cabeça com a manifestação em cima da PEC da bandidagem. E vão insistir agora de novo em anistia. Sabe qual é a nossa pauta? Depois da aprovação da isenção do imposto de renda, da tributação dos mais ricos, agora é contra a escala 6x1. Vamos entrar nesse debate. Essa turma está negando a realidade. Você sabe que saiu uma pesquisa agora do Datapoder? 64% da população está contra a anistia. Explodiu. Era 51, foi para 64% de apoio. Só tem 27% de apoio. E tem mais. Esse discurso deles não convence mais ninguém. Todo mundo sabe que eles não estão preocupados com essa turma que está presa no 8 de janeiro. Que isso tudo é conversa furada. O que eles querem é livrar a cara do Bolsonaro. E eu sei que o Bolsonaro está fazendo de tudo por um acordo. Eles querem criar confusão para fazer um acordo, porque o Bolsonaro quer prisão domiciliar. Ele não quer ser preso. No fundo, é a covardia deles. Agora, eu vou mostrar aqui um trecho de um WhatsApp feito do Eduardo Bolsonaro para o Jair Bolsonaro. Só para demonstrar que essa turma nunca esteve preocupada com esse pessoal do 8 de janeiro. Que aquele discurso das senhorinhas com a Bíblia na mão é um discurso completamente falso. Veja aí. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto Trump. Eles não irão mais ajudar. Quem escreve é Eduardo Bolsonaro. Desde o começo, o objetivo era um só: livrar apenas a cara de Bolsonaro e da sua família. Legal, tá aí o que eu estava dizendo. Eles querem anistia. Ontem fizeram uma caminhada lá em Brasília, não deu ninguém, porque o povo não quer mais anistia. O povo não quer nem falar mais nisso. Essa é a grande verdade. E eles ainda continuam insistindo nessa anistia. Eles querem livrar a cara do Bolsonaro na marra. Já trancaram a pauta da Câmara de Deputados, meteram esparadrapo na boca, fizeram toda aquela coisa horrível que a gente vê, como eles são patetas, né? Uns caras sem o mínimo de condições, não têm criatividade para nada, e tudo que eles imaginam dá errado. Eles nunca conseguem e não aprendem. Ele não aprende, porque eles querem na força, eles sonham alguma coisa e querem impor aquilo. E eles não aceitam o diálogo, eles não têm com eles. E o que dá nojo, o que revolta a gente, que o Brasil tem tantas pautas para ser discutidos, e eles ficam ali, essa troca de acusação, que também não leva a nada, né? Porque para o Brasil, pelas brigas, porque é tanto ataque da direita em cima da esquerda, que a esquerda tem que se defender também. E daí as pautas do Brasil que interessam para a população, fica tudo parado. Aí ninguém quer. Por exemplo, essa escala de 6x1 que eles querem acabar agora, teria que sentar e ir para o debate, já que senão eles... Porque o bolsonarismo ele é contra o trabalhador, né? Isso aí já está declarado, mas ele ser contra é um direito de ser contra ou ser a favor. Mas então senta sobre isso aí, vamos discutir isso. Nós não concordamos por isso, por aquilo, acha os argumentos necessários, vamos discutir isso. Agora o Lula lançou mais aí o transporte coletivo de graça no Brasil inteiro. Esse é forte, passar esse é difícil. Mas podia sentar e discutir sobre isso aí, ó.
Os que são contra, mas vai acarretar não sei quantos bilhões de prejuízo para o Brasil, da onde que vai tirar esse dinheiro. Então, vamos discutir as pautas do Lula. Se vocês acham que o presidente Lula está errado, vamos sentar-se sobre isso aí. Agora, ficar nessa coisa, brigando com o judiciário, malhando em ferro frio, tentando tirar o Bolsonaro da onde ele se atolou porque ele quis. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele fez porque ele quis dar o golpe. Voltar, os militares mandar no Brasil de novo. Se elege pela democracia, democraticamente, depois que está no poder, aí ele quer dar o golpe. É cada coisa absurda que esses bolsonaristas fazem, né? Não dá para entender. Ele se elege através da democracia, democraticamente, e depois que estão lá, eles apoiam o golpe, que era acabar com a democracia. Aí você vê trabalhador contra ele mesmo defendendo os patrões. Você vê religiosos, pastores e padres defendendo a guerra. É um monte de pastores e padres defendendo Israel, aquela matança que está lá. Uma coisa é uma coisa. Por exemplo, o Hamas lá, os terroristas invadir lá, fazer o que fizeram, claro que é um erro. Agora, Israel está matando todo mundo, inocente, crianças, senhoras, pessoas que não têm nada a ver com isso. E estão apoiando. Então não dá para você entender, se contradiz em tudo que eles fazem. Deus, pátria e família. Mas qual é a pátria? O cara vai lá para os Estados Unidos trabalhando contra o Brasil. Essa é a pátria dele? Qual é a pátria que é o dele? Família. Que família que eles defendem? Se o Bolsonaro casou 10 vezes. Não é nada o cara que separa e casa de novo. Mas então não fique dando uma de moralista. Né? Então você não fique quieto. Não fique dando uma de moralista. Aí, Deus, qual é o Deus deles? É um Deus que eles inventaram deles. Não foi Deus que criou o homem criou um Deus para eles. É isso que eu imagino, porque não dá para a gente atender. Você sabe que tem um senador que se elegeu por Minas Gerais, o Cleito, chamam ele Cleitinho. Esse cara trabalhava no Ceasa. E ele é interessante que quando as pautas que o Lula manda, que ele fala que é para ajudar o povo, ele vota junto. Ele fala, eu estou aqui para defender o que é bom para o povo. Bom, vamos ouvir o que o Cleitinho falou aqui, o recado que ele deu lá na Câmara dos Deputados, falando, eu não sou do lado do Lula, somos adversário político, mas toda vez que o Lula mandar uma coisa que beneficie o povo, eu vou votar a favor. Coloca ele aí para nós acompanhar o Cleitinho. Estou até gostando desse cara. Tá vendo essa carteira de motorista aqui? Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Para você ter uma dessa aqui, você já viu o tanto que você gasta? Aí vem essa proposta aqui agora, aqui, ó. Proposta para CNH sem autoescola está na fase final, diz ministro. Eu faço uma pergunta para você. Qual cidadão que vai ficar contra uma proposta dessa? Por mais que venha do governo Lula, para que seja o ministro do Lula. Tem que apoiar. Isso aqui só vai ajudar a população brasileira para pagar menos. Inclusive tem uma proposta do Kim Kataguiri, também deputado federal, que a gente tem que apoiar. Mas eu queria mostrar para vocês, porque não é a autoescola que é o malvadão da história também não, viu, gente? Tem um malvadão da história aqui, que é o Estado. E eu não vi nenhum governador até agora se posicionar a favor. Para que você, a sua carteira de motorista, você possa pagar mais barato. Sabe por quê? Olha as taxas aqui, ó. Olha a etapa que vem. Abertura de processo formulário inicial, R$110. Tudo taxa, viu? Exames médicos e psicotécnico, 422. É um monopólio danado isso aqui. Prova de legislação, 110. Licença de aprendizagem, até esse aqui tem, de aprendizagem, ó, R$83. Prova prática, rua, 110. Aí o total dá quase R$900. Lembrando, se você for aprovado. Se você for reprovado, você deve pagar quase a mesma quantia. Então isso precisa acabar. Só que eu tenho que mostrar para vocês aqui que o malvadão da história também é o Estado, é o governo. O Estado, qualquer governador aqui vai se posicionar a favor dessa proposta? Vai retirar essas taxas aqui que precisam ser retiradas? Vamos comprar essa briga aqui, que a população brasileira tem que pagar mais barato na carteira de motorista. Vamos pra cima, tamo junto. Tá aí, ó. Ele citou o exemplo da carteira de motorista. Quantas pessoas que gostariam de ter um trabalho, mas não tem condições de tirar a carteira, porque as autoescolas levam todo o dinheiro do cara. E aí vai lá para o Congresso, lá para o Senado, e os caras são contra. É o que o Cleitinho falou. O que é bom para o Brasil, você tem que defender.
para defender as pessoas humildes. Mas por que ele defende? Porque era um cara que trabalhava no Ciasa. Ele carregava caixa nas costas de verduras, de frutas, o dia todo carregando caixas de frutas. Ele sabe o sofrimento de um pobre. Agora, a grande maioria lá são latifundiários, são pessoas milionárias que são os parlamentares nossos. Eles não sabem qual é a situação de um pobre trabalhador, de uma pessoa que tanto precisa. Está lá parado, ninguém discute isso, estão discutindo anistia. Então é uma vergonha esse Congresso, é uma vergonha. Nós não podemos continuar acreditando num tipo de gente desse aí, porque é vergonhoso. E tem ministro do União Brasil, e o Renan Filho, que é do esporte, né? Eles não querem deixar o Lula. O União Brasil está brigando com o Sabino lá e o Renan Filho. Eles dizem que vão apoiar o Lula. Vão apoiar o Lula porque eles não estão vendo que é o melhor presidente. Estão lá acompanhando com o ministro, mandaram o PP e o União Brasil mandou os ministros que estão lá ocupando cargo no governo Lula, desembarcar do governo, mas eles disseram que vão apoiar o Lula. E tem muitos que vão ser expulsos, mas não vão ser ingratos com o presidente Lula, porque vê o que o Lula trabalha em prol da população. Vamos colocar aqui o ministro do Transporte, é o Renan Filho, né? Vamos colocar ele falando o que ele vai dizer lá na frente do Lula, com relação ao pedido do partido dele que desembarque do governo Lula. Eles que erram uma vez, mas duas vezes não vai errar. Coloca o cara falando aí para nós ver. O ministro do Esporte, o André Fufuca, ignorou o ultimato dado pelo Partido Progressistas para deixar o governo e fez um discurso de apoio à reeleição de Lula. Acompanhem com André Anelli. O ministro do Esporte, André Fufuca, disse que cometeu um erro ao apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e que vai apoiar a campanha à reeleição de Lula no ano que vem, mesmo que esteja com o corpo amarrado. E eu queria, me deram só 5 minutos para falar, terminar a minha fala, não o meu compromisso com você. Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser. Mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. As declarações foram feitas durante a agenda do presidente Lula em Imperatriz, no Maranhão, e foram um recado também para o Progressistas, que tem pressionado André Fufuca a deixar a base do governo. Presidente, é uma honra colaborar com o seu governo. É uma honra saber que eu faço parte como ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que eu falo em alto e bom som, presidente. Eu tô com Lula. Eu tô com o Lula do Bolsa Família, o Lula do Vale Gás, o Lula do Pé de Meia, o Lula do Mais Médico, o Lula do Mais Renda, o Lula do Mais Profissional, o Lula do Fiéis, o Lula do ProUni, o Lula que tirou o filho do pobre da rua e colocou para fazer medicina na faculdade privada. O Lula que falou em alto e bom som para os Estados Unidos: respeite o nosso Brasil. É esse o Lula que eu estou ao lado dele. No evento para a entrega de um conjunto do Minha Casa Minha Vida, Lula também atacou o governo Bolsonaro por não avançar com o programa habitacional, segundo o petista. Por Deus do céu, eu não sei o que aquela praga que governou antes de mim veio fazer nesse país. Eu não sei. Por Deus do céu que eu não sei. Como é que alguém acaba com o programa do Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional já feito na história desse país?
O presidente não mencionou a crise envolvendo o ministro do Esporte, mas cobrou de André Fufuca um investimento no local para o próximo ano de eleições. O Progressistas pressiona a saída de Fufuca do governo para oficializar o desembarque junto ao Executivo. O partido pretende usar a demissão do ministro para consolidar ainda mais a união da centro-direita em torno de uma candidatura de oposição a Lula no ano que vem. Com a mesma estratégia, o União Brasil também cobra que Celso Sabino deixe o Ministério do Turismo. Ele já até entregou uma carta de demissão ao presidente Lula, mas continua no cargo. Diante disso, o União Brasil deve decidir nesta semana pela expulsão de Sabino por infidelidade partidária. Tanto o ministro do Turismo quanto o do Esporte não querem abrir mão dos cargos porque acreditam que as pastas são uma vitrine poderosa para uma candidatura ao Senado no ano que vem. De Brasília, André Anelli. O André Fufuca pode correr o risco de ser expulso do PP, do Partido Progressista, mas ele não quer deixar o governo Lula. Olha o que ele falou de tantos programas que o Lula criou em benefício da população. E eu desafio você que é bolsonarista, o Bolsonaro acabou com a Minha Casa Minha Vida e criou a Casa Verde e Amarela. Aonde que ele construiu uma casa? Eu não consigo ver no estado do Paraná. Eu fui semana passada para São Paulo. Você não vê uma Minha Casa Minha Vida, aliás, a Verde e Amarela. Cadê a Casa Verde e Amarela? Então, esse cara foi um desastre. Foi a pior coisa dos últimos anos, esse Bolsonaro administrar o nosso Brasil. Foi um fracasso, foi um retrocesso. E tem gente que tem coragem de defender um cara desse. É uma vergonha. O Sabino também, ministro do Turismo, não quer deixar. Vai ser expulso do União Brasil, mas não deixa o governo do Lula. Porque eles estão lá e estão vendo quanto que o Lula trabalha incansável, seriamente para o povo. São pessoas que têm sensibilidade e têm respeito pelo trabalho do Lula. Então, esta direita não vai voltar a governar o Brasil. Pelo menos em 2026, tenho certeza que não. E aí a gente fica orgulhoso de ser da esquerda, defender os nossos deputados da esquerda, pessoas que trabalham para defender o nosso Brasil, para defender as pessoas que mais precisam. Eu vejo o Arilson incansavelmente trabalhando, eu vejo também a ministra Gleice, não mede esforço, é de domingo a domingo trabalhando, a esquerda trabalha em prol da população. Nós tivemos agora um probleminha aí com o PAP, uma verba que é para a saúde. Ontem conversei com a ministra, conversei com o Arilson, conversei com os assessores da ministra também, resolvemos, acho que o Roncador não vai perder essa verba do PAP, que é R$500 mil, então é uma coisa que vem ajudar a saúde, porque houve um desencontro, um desentendimento, e Roncador estava perdendo, porque tem um prazo, o ano que vem é ano político, e agora, como é final de ano, tem até uma data aí, por exemplo, a Lei Rouanet, até o dia 30 de outubro, quem quiser protocolar pedindo auxílio, ajuda da Lei Rouanet, é até 30 de outubro. Daí não vai ter mais porque é final de ano. E daí o ano que vem só vem as coisas até abril. Nós ontem falamos cedo já, a ministra Gleice mandou para mim uma mensagem. Jota, veja aí com a tua prefeita de Roncador que não tem protocolo aqui do PAP, não tem aqui. Se não tiver, tem que mandar outro, ver o que vão fazer, porque ela vai ficar fora. Então foi aquela correria. Acontece que a prefeita esteve em Brasília, até o José Eduardo, meu filho, estava junto, e ela acabou pedindo para um técnico lá da Gleice, o Miguel, para que ele protocolasse. E, de certo, passou despercebido, faltou aquele negócio, né? Falar para o político ficar cobrando. Ô, Jota, cobra lá para mim. José Eduardo cobra, porque se não cobrar, os técnicos não estão nem aí. Aqueles que têm um compromisso político,
é uma coisa. Os técnicos estão nem aí. Para eles, deu, tá bom, vou lá e guarda numa gaveta. Aí quando fica um político cobrando, eles puxam lá e protocolo. Então, aí eu vejo que as pessoas estão interessadas em ajudar o nosso país. O que nós precisamos de pessoas competentes e com vontade política de trabalhar. A prefeita Marília, ela se desdobra aí. Ela ficou louca ontem. Ela falou, não podemos perder a situação nossa. E você sabe que saúde é um caneco sem fundo. Muita gente fala tanta besteira da saúde. Não é fácil, gente. Saúde, não há dinheiro que aguente. Eu acho sim uma inversão. É 20%, 25% para a educação e 15% para a saúde. Quem que faz saúde no município com 15% do orçamento? Não faz. Vai 25%, 30%. Então, toda a verba que vem para a saúde é bem-vinda. E nós sabemos disso, qualquer pessoa sabe. Fazer saúde não é fácil, entende? Então, tá aí. Nós trabalhamos ontem, durante o dia para cá e para lá, liga para um. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de achar o culpado. Vamos fazer um novo protocolo e convidamos a Irene aí da prefeitura, ela mandou para nós protocolamos e eu acho que agora vai dar tudo certo. Hoje, eu deixo passar hoje, amanhã dou mais uma ligadinha para a Gleice. Agora está aí, ministro. É assim que a gente consegue as coisas. A gente tem que estar lá, primeiro, tem que ter acesso às autoridades. Segundo, tem que ter boa vontade. Eu me interesso, se o Joãozinho fosse o prefeito, eu estava trabalhando do mesmo jeito, estava fazendo a minha parte, porque nós representamos o PT aqui em Roncador. Quem tem o mando político do PT aqui é o Arilson e a Gleice. Então, tem que, como eles do PT sempre são os mais votados, eles têm o mando político do PT. E é através deles que nós vamos cobrar. E na hora de fazer o voto, sempre o Roncador deu bastante voto para Arilson, para a Gleice, e nós estamos ali para ajudar o município, seja quem for o prefeito. Vamos falar dos aniversariantes, enquanto isso você vai preparando uma música aí para homenagear os aniversariantes, e eu vou lendo aqui os nomes de quem faz aniversário hoje. A Elicéia Veltrum, hoje completa mais um ano de vida, recebe os nossos parabéns. Também Lautério Vieira, parabéns pela passagem do seu aniversário. Fernanda Luz, bom dia, tudo de bom? Feliz aniversário. Valdirene Val, parabéns pela passagem do seu aniversário, completando mais um ano de vida. Vanderlei Cepeda Júnior, parabéns e felicidades pela passagem do seu aniversário. Elicéia Fernandes da Luz, completa mais um ano de vida. Hoje recebe os nossos parabéns. Hoje completa mais um ano também a Josiane Semiguem, recebendo os parabéns e votos de felicidades. Aproveite bem o seu dia. Elicéia Fernanda, já falei. Agora a Suzana Deavalle, é isso? Parabéns e felicidades pela passagem do aniversário. Mais um ano de vida completa hoje, recebe os nossos votos de um feliz aniversário. Jéssica Ritmo Cordeiro, parabéns e felicidades pela passagem do seu aniversário. Terezinha Batista completa mais um ano de vida hoje, recebe os votos de um feliz aniversário. Também queremos parabenizar a Valdirene Ferreira pela passagem do seu aniversário. Hoje Walter Nogueira, completando mais um ano de vida, recebe os votos de um feliz aniversário. Valdirene Ferreira, parabéns e felicidades. Mandando também os parabéns para Meire Áurea, parabéns pela passagem do seu aniversário. E Lucas Clevisen, pela passagem do seu aniversário, parabéns e votos de muitos e muitos anos de vida. A todos os aniversariantes, a música qualquer? Qualquer uma. Bota uma sertaneja bonita aí, vamos lá. Não precisa procurar, porque às vezes fica procurando de aniversário, né? Mas coloca qualquer música aí, para nós homenagear uma música que seja bonita, e vamos soltar para frente aí. Tem Milhares Henrique, tem Rick Rene, João Mineiro e Marciano. Maluca, Rick Rene é a música escolhida pela Evelyn para os aniversariantes de hoje. Feliz aniversário e aproveite bem o dia de vocês. Vamos ouvir a música.
Alô, rapaziada, quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein? Não deixa ela escapar. Ai! Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Ai! Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Gruda. Gruda, gruda na cintura da moleca. Oh, Rick Rene aqui no nosso programa, homenageando os aniversariantes de hoje com parabéns e muitas felicidades. Quero mandar um abraço pro Elton Silva, popular Batatinha. Como é que tá? Bom dia, tudo bem? Um abraço também pro Romildo de Oliveira, o gaiteiro nosso aí, bom músico, guitarrista, violonista, violista e sanfoneiro. Bom dia, Romildo, como é que tá? Tudo bem? Um abraço também para o Deda Lourenço, que está acompanhando nós. E o Antônio Moura, bom dia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela a companhia de todas as manhãs que estão aqui conosco na programação. E nós rodamos para vocês aí o Rick Rene, Moleca. Música bonita, essa dupla muito boa, realmente canta muito bonito. Eu sou fã deles. E então nós aproveitamos para homenagear os aniversariantes de hoje, pessoas que completaram mais um ano de vida e recebendo os nossos parabéns. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Nilton de Paula. Bom dia, Nilton, como é que tá? O assessor do Arilson Chiorato. Eu não sei se é Chiorato ou Chiorato, mas vai desse jeito assim, mais ou menos. Desculpa aí, deputado. Mas eu não sei se ele é polonês ou ele é
ou é Ucrânia, eu sei que está escrito Chiorato, mas uns diz Arilson Chiorato, os outros dizem Arilton Chiorato, eu acho mais legal falar Chiorato, estou falando Chiorato. E o Nilton de Paula é um companheiro nosso, trabalhador, um cara muito esforçado. A gente conhece já há um tempinho, bastante tempo, fizemos amizade, ele é um colaborador também aqui do nosso, quando nós fomos montar a rádio aqui, ele nos ajudou. E eu tenho, por isso, uma consideração muito grande, um respeito pelo seu trabalho como assessor do deputado, uma pessoa que está 24 horas por dia sempre à disposição dos eleitores, das lideranças políticas em todo o nosso Paraná. E ele corre todo santo dia. Um grande abraço, Nilton de Paula. Bom dia, como é que está? E queremos mandar também para o Martins, que é o chefe de gabinete da Gleice. Acompanha nós aqui também. Um grande abraço, um bom dia para todos vocês. Quero mandar um abraço para o Ricardo Trindade também, da Autoelétrica Trindade no Mato Rico, sempre acompanhando a nossa programação, nosso amigo, parceiro, é um bom profissional aí, se tu precisar de instalação de ar-condicionado, se você precisar de consertos em geral, utensílio doméstico, aí ele é um bom profissional, tá? Nós rodamos sempre a propagandinha dele aí, porque é o nosso parceiro, e nós temos que trabalhar para os parceiros, isso que é a grande vantagem, né? Não adianta nós não respeitar os nossos amigos, porque é deles que nós dependemos. Cada um de vocês que faz, que acompanha na audiência aí, agora mesmo a Evelyn estava me dizendo que nós tinha 36 online no jlemos.com.br, né? Pelo site acompanhando nós. Então as pessoas saíram do Facebook e migraram para o site. E eu fico muito legal com isso. Os mesmos ouvintes deu uma caída no Facebook, mas no site eles estão ali. Nós fizemos o site faz 40 dias, temos com 50 mil pessoas inscritas ali no site, que eu fico muito feliz com isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Agora nós vamos trazer mais uma música e eu quero aqui agradecer a audiência do Olivir Macedo, também radialista, comunicador, meu parceiro, amigo. Ele mora lá em Assis Chateaubriand, trabalha no Centracop, o Sindicato das Cooperativas do Paraná. Ele é diretor da unidade ali em Assis Chateaubriand. Um grande abraço, muito bom dia, muito obrigado. O Nelson Silva também é secretário da Prefeitura de Janiópolis. Um abraço, Nelson. Como é que tá? Saudade de você. São amigos aí de 30 anos, né? Que a gente vai preservando essa amizade, companheirismo. Trabalhamos junto com o Olivir na televisão, trabalhamos no rádio, da mesma forma com o Nelson Silva, da mesma forma, trabalhamos juntos, sempre uma boa parceria, bons amigos. E o meu amigo Dinei Santos, lá em Curitiba também, saudade de você, cara. É um grande amigo, já há mais de 40 anos. Esse faz tempo, hein? Nosso amigo. Outro, o Neri Batista, em Cascavel. Um grande abraço para você, para a Irene, para todos vocês, o nosso bom dia. O nosso muito obrigado pelo carinho de todos os dias acompanhar a gente. Eu fico muito feliz em tê-los aí como companheiros que sempre está com a gente. Vamos colocar aí o Milionário e José Rico, Sonhei com Você, pode ser? Enquanto eu vou dizer aqui que o Arilson esteve em Quinta do Sol e lá fez entregas para a agricultura familiar, que é muito importante. Fez entrega de adubos, inseticida lá para a agricultura familiar. E da mesma forma também para o assentamento aqui no Mato Rico, as pessoas estão sendo assentadas. Em outubro, nós estamos acertando o dia, o Arilson vai estar em Eretama. Quero mandar um abraço para o meu amigo, presidente do partido lá em Eretama, o Vinícius, né? E agradecer o Tony, que foi presidente por um tempo do PT lá em Eretama. Obrigado pelo trabalho que fez. Então o Arilson vai vir, o deputado estadual,
representando ele e a Gleice, porque a Gleice está difícil, a ministra é muito difícil. Então ele vai estar aqui, vai estar em Iretama, vai estar no Mato Rico, lá no assentamento, e também depois fecha o dia aqui em Roncador. E nós estamos preparando a agenda. Acredito que vai ser em mês de outubro. Horas, 18 de outubro. Não vai dar, vai ter que ser no outro dia, vai ter que ser no dia 29 de outubro. Enfim, está reservado para nós em outubro. Só estamos discutindo o dia certo aí para ele vir. Tá bom, gente? Conseguiu achar para nós o Milionário e José Rico, Sonhei com Você. Música bonita, vamos ouvir. Muito bom. Quer ver? Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Milionário José Rico, Sonhei com Você, música bonita. Aqui na nossa programação, queremos mandar um abraço para Maria Monteiro. Bom dia, dona Maria, como é que tá? Tudo bem? Para o Marcos Antônio, advogado da Prefeitura de Roncador, sempre acompanha a nossa programação. O nosso bom dia, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero mandar também para minha colega, amiga e minha nora, a Ana Júlia. Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Sempre lá acompanha aí. Ó, sogro, estou sempre ouvindo o senhor. E ver se o senhor lembra de mandar um alô. Tá bom, então, claro que vão mandar. São as pessoas que gostam da gente e eu fico muito feliz em tê-las como acompanhando aqui, né, a nossa programação. Sempre é um prazer conviver e tê-las assim como ouvinte, acompanhando o trabalho, às vezes criticando, às vezes elogiando. A minha nora, a Sandra, lá em Curitiba, de vez em quando, ela fala: o senhor estava feio hoje no vídeo, hein? Outro dia falou: hoje o senhor estava bonito, hoje o senhor falou legal, hoje o senhor errou o português. Então eles ficam assim me criticando, acompanhando o meu trabalho, e eu não fico bravo, porque eles estão ali ajudando a corrigir, estão
torcendo pela gente. E quando a gente não vai bem no programa, claro que eles vão fazer os comentários, né, de críticas. São críticas construtivas de pessoas que a gente ama, gosta. A minha nora cuida muito bem, a Sandra, do meu filho, Marcos, e também das minhas netas. 4 moças eles têm. A mais velha está com 22 anos, Maria Eduarda. A Ana Carolina tem 20. A Mayla Viviane tem, eu não sei mais, acho que 15, 16 anos. E a mais novinha, a Rapinha da Taxa, tem 9 anos, Alice. Mas ela é um exemplo de pessoa, minha nora. Cuida muito bem do meu filho, das minhas netas. É uma grande mulher, companheira do meu filho. Ajuda muito. Eles têm uma emissora de rádio deles. E ela vai junto nos eventos, arma lá os estantes da rádio. Ela é muito, muito prestativa. Eu quero muito bem, que Deus foi muito bondoso comigo. Meus filhos são maravilhosos e minhas noras também são pessoas boas. Eu, graças a Deus, sou um homem privilegiado. Sou abençoado por Deus, tenho certeza disso, que a minha família também é. Tá bom? Deus dá o que a gente merece. Eu acho que é isso. Tá bom? Meus filhos não me dão problema, me dão orgulho, todos trabalham, todos são responsáveis. Para vocês terem uma ideia, o Marcos, que é o mais velho, ele está 21 anos com um patrão só. Vai se aposentar. Ele falou, pai, vou me aposentar aqui mesmo. Vai completar 35 anos de trabalho num lugar só. O patrão dele sempre fala para mim, esse é meu filho, não é mais teu, adotei ele. Então eu fico feliz de saber, e todos eles têm responsabilidade com o seu trabalho, são pessoas honestíssimas e responsáveis. Isso é muito importante, é muito bom a gente ter nos filhos assim, uma coisa que a gente ensinou, que a gente brigou, pediu. Não é fácil formar uma família. Não é fácil, a gente sofre muito. E às vezes os filhos não entendem, eles ficam bravos com a gente, às vezes se revoltam. E tem que ter um jeito para lidar com a juventude, tem que ter adolescente, uma idade aí de 15 até 20 anos, é muito complicado. Eles estão descobrindo a vida, né? E aí a gente tem que ter um certo equilíbrio. Mas graças a Deus, meus filhos só me deram felicidade e eu sou muito feliz por isso. E agradeço muito a Deus por isso aí. Gente, isso dito, vamos embora. Chegou a hora de nós pegar a mala aí. Um grande abraço. Que Deus proteja cada um de vocês e a mim também. Até amanhã. Tchau, gente.